Olha, hoje a gente vai mergulhar num debate super importante daqueles que mexem com o nosso bolso e com o futuro do país. Vamos explorar as ideias, até meio polêmicas, do livro O Fim da Prosperidade. A tese central dos autores é que, ao contrário do que muita gente pensa, impostos muito altos podem, na verdade, destruir a riqueza e, bom, complicar a vida de todo mundo. Pois é, a pergunta que o livro joga na nossa cara é essa. A gente está acostumado a pensar, para ter mais hospital, mais escola, precisa de mais imposto, né? Parece lógico. Só que os autores chegam e falam, espera aí, e se for o contrário? E se essa suposta solução, na verdade, for o começo de um efeito dominó de problema? Então, para a gente entender bem esse raciocínio, vamos passar por 5 pontos principais. Pensa no efeito dominó, sabe? A gente vai ver como uma única decisão, a de aumentar impostos, pode ir derrubando, uma por uma, as pecinhas que constroem a prosperidade de um país. Vamos lá. Beleza, vamos começar pelo começo. A tese central do livro. A ideia é a seguinte, para os autores, imposto não é só aquela grana que sai do nosso bolso e vai para o governo. É muito mais profundo, é um sinal. Um sinal que o governo manda para todo mundo e que acaba moldando o nosso comportamento, a forma como a gente decide trabalhar, investir e até sonhar. E olha só, a essência do argumento está toda nessa frase. Quando o governo aumenta um imposto, ele não está só pegando dinheiro, ele está mudando as regras do jogo. Na prática, é como se o governo dissesse o seguinte, olha, se você se esforçar mais, trabalhar mais horas ou arriscar seu dinheiro para abrir um negócio, sabe que eu vou pegar uma fatia maior do seu prêmio. O recado é esse. E no fim das contas, tudo se resume a uma palavra: incentivos. Pensa bem, a gente é movido por recompensa. Se o governo diminui a recompensa por fazer alguma coisa, sei lá, trabalhar mais ou investir, o que acontece? É natural que a gente perca um pouco o estímulo para fazer aquilo. É simples assim. E é com essa lente, a lente dos incentivos, que os autores olham para tudo. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Qual é a primeira peça do dominó que cai? Segundo o livro, a primeira peça somos nós. Ou melhor, a nossa decisão. A forma como cada um de nós reage a essa nova regra do jogo que o governo impôs. A lógica que eles apresentam é bem direta, olha só. Imagina a cena, o governo vai lá e aumenta o imposto sobre o salário. Automaticamente, o dinheiro que sobra no fim do mês é menor. Ou seja, a recompensa pelo esforço diminuiu. Aí vem a pergunta, será que a pessoa vai ter a mesma garra para fazer hora extra ou para ralar por aquela promoção? Fica a dúvida, né? E as consequências disso, segundo o livro, são bem reais. A gente começa a ver gente trabalhando menos horas, ou evitando aquela promoção para não pular de faixa no imposto de renda, sabe? Ou escolhendo carreiras menos estressantes, ou até se aposentando mais cedo. Pode parecer uma coisinha pequena, uma decisão individual aqui e outra ali. Mas aí você soma milhões de pessoas fazendo a mesma coisa e de repente o impacto na economia é gigantesco. Mas se o efeito nos incentivos para trabalhar já é complicado, a coisa fica ainda mais séria quando a gente fala de capital. E o que é capital? É o dinheiro do investimento, sabe? É a grana que vira novas fábricas, novas tecnologias, novos empregos. É o que faz a economia girar. E segundo os autores, esse capital é extremamente sensível aos impostos. Esse gráfico aqui ajuda a gente a visualizar o problema. Pensa num empreendedor que está analisando um projeto. A primeira barra, mais alta, é o retorno que ele espera ter. Legal. Só que aí vem o governo e, opa, tem os impostos sobre o lucro. A segunda barra já mostra o que sobra de verdade. Se essa mordida do imposto for tão grande que o retorno cai para baixo daquela linha de viabilidade, o que acontece? O projeto vai para a gaveta. Simples assim. O investimento não acontece. E aí é que começa uma reação em cadeia que os autores consideram devastadora. Se tem menos investimento hoje, amanhã vai ter menos máquina moderna, menos tecnologia. Sem ferramenta boa, o trabalhador produz menos. E se ele produz menos, o salário dele não sobe, ou sobe muito pouco. Ou seja, no fim da história, quem acaba pagando o pato desse imposto sobre o capital é o trabalhador, com salários estagnados. Agora, a gente chega talvez no ponto mais contraintuitivo, mais polêmico do livro. É uma ideia que defende o seguinte, se prepara. Aumentar a alíquota de imposto pode, na verdade, fazer o governo arrecadar menos dinheiro. Peraí, como assim? Bom, a visão mais tradicional é a da esquerda. Se a alíquota sobe, a arrecadação sobe junto. É matemática. Mas os autores dizem que economia não é só matemática, é comportamento humano. E o que eles defendem é o seguinte, se a alíquota sobe demais, a economia encolhe. As pessoas produzem menos, investem menos. Pensa num bolo. O governo quer uma fatia maior, só que, ao fazer isso, o bolo todo diminui de tamanho. No final, uma fatia gigante de um bolo minúsculo pode ser menos do que uma fatia normal de um bolo grande. Isso nos leva à grande conta que o livro apresenta no final. Para os autores, o maior problema dos impostos altos não é nem o dinheiro que sai do bolso hoje. O problema de verdade são os custos ocultos, aqueles que a gente não vê, mas que vão se acumulando ao longo do tempo. É aquela história do cobertor curto, sabe? No curto prazo, o governo sobe o imposto e até comemora, porque a arrecadação sobe. Só que, segundo os autores, ao fazer isso, ele pode estar matando a galinha dos ovos de ouro. A economia cresce mais devagar. E aí, lá na frente, o governo descobre que o problema ficou ainda maior, porque a base de onde ele tira os impostos encolheu. E aqui tem um ponto que é o pulo do gato. Afinal, quem é que paga o imposto? A lei diz que é a empresa. Mas a empresa, no fundo, é só um CNPJ, um papel. Na prática, na vida real, esse custo vai para algum lugar. Ou ele vira um salário menor para o funcionário, ou um preço mais alto para o consumidor na prateleira, ou um retorno menor para quem investiu na empresa. Ou seja, como diz o ditado, não existe almoço grátis. Então, o alerta final do livro é bem poderoso. A prosperidade de um país não é uma coisa garantida, não é algo que cai do céu. Os autores comparam a uma planta. Ela precisa ser cuidada, regada. E o adubo para essa planta crescer, segundo eles, é um ambiente que incentiva, que recompensa e não que pune as pessoas que produzem, que investem e que inovam. E a reflexão que fica pra gente no final de tudo isso é essa. Prosperidade é uma questão de sorte ou é uma consequência das nossas escolhas? É algo que simplesmente acontece ou é o resultado direto das regras do jogo que a gente, como sociedade, decide criar? Fica aí a pergunta pra gente pensar. Valeu por acompanhar essa análise.